Histórias de vampiros e o fim do costume de enterrar corpos ao lado de igrejas. Os vampiros fazem parte importante da cultura popular. Diversas são as histórias relacionadas ao surgimento dos mitos. Desde nobres malucos que matavam e torturavam por puro prazer a corpos em decomposição, crenças populares e saúde pública. Portanto, a crença nesses seres é uma construção composta por peças de inúmeras histórias diferentes. Em 1721, Thomas Lewis passou a distribuir em Londres panfletos chamados Considerações Sazonais sobre o costume indecente e perigoso de enterrar em igrejas e pátios de igrejas. Os panfletos falavam em como os odores atrapalhavam a comunhão dos fiéis durante as missas e sobre a propagação de doenças. Por muito tempo, acreditava-se que as doenças se propagavam através dos maus odores. As ideias de Lewis estavam, de certa forma, de acordo com os conhecimentos científicos da época. Somente em meados do século XIX, então com a consolidação de equipamentos tecnológicos mais complexos na ciência, que as teorias de propagação de doenças por vírus e bactérias surgiram e foram comprovadas. A ideia de que doenças se propagavam através de odores não é de toda errada, mas apenas uma interpretação errada de observações empíricas. Acontece que os odores desagradáveis são comumente produção da decomposição. A decomposição carrega micro-organismos, muitas vezes perigosos à saúde, além de diversas outras características pouco sanitárias. E os vampiros? Utilizamos Lewis apenas como bode expiatório para introduzir o pensamento vigente naquela época. Ninguém sabia exatamente como doenças se propagavam. Justamente a falta de conhecimento levou um vilarejo no entorno dos territórios da Casa de Habsburgo, futuro Império Austro-Húngaro. Este é apenas mais um dos casos que inspiram as histórias de vampiros. A aldeia de Kiziljevo entendeu uma forma diferente de propagação de doenças, mas também através de cadáveres. Em 1725, um grupo de moradores convoca o provedor Cameral, um homem que fazia trabalhos relacionados à saúde e segurança por ali. Eles informaram o oficial que Petar Boglodjevic, que morrera algumas semanas antes, andava pela região. Sua esposa, ou viúva, jurava que ele fora até sua casa pegar seus sapatos. Após isso, segundo ela, Petar tentou estrangulá-la. Outras pessoas relataram um caso semelhante, e todos morriam pouco tempo depois. O relatório oficial do caso classificou Petar como vampire. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vampire é uma palavra sérvia para de volta dos mortos. Outro provisor, então, o provisor Frambald, responsável pelo relatório, realizou uma autópsia no corpo de Petar. Ele relatou um cadáver completamente fresco, sem odores ruins. Frambald disse ainda ter visto sangue no entorno da boca de Boglodjevic. Ao introduzir uma estaca no dorso do morto, mais sangue fresco jorrou. O veredito de Frambald foi que, de fato, Petar era um vampire. O caso saiu em jornais e ganhou a Europa. Apesar de acreditar, Frambald culpou completamente os aldeões pela conclusão. Após isso, o termo se espalhou pela Europa. Dessa forma, o termo vampire ganhou sua versão em diversas línguas. O que as ideias de Lewis e da aldeia de Kiziljevo possuem em comum, portanto, são os problemas sanitários. Cidades são aglomerações de pessoas. Grandes aglomerações de pessoas significam um acúmulo de lixo e de dejetos. E sabemos que esse acúmulo não é o ideal. Os romanos antigos possuíam sistemas de saneamento básico. Embora não fossem perfeitos, é muito melhor do que o acúmulo vigente na Europa durante a Idade Média e parte da Idade Moderna. Corpos espalhados
davam a impressão de pessoas ressuscitadas, mas elas moviam-se, na verdade, por diversos outros motivos, como fortes chuvas, animais se alimentando, gases da própria decomposição e outros fatores. Alguns corpos demoravam a decompor, dando a aparência vívida citada no relatório do provisor Frambaud. Mas por muito tempo, as histórias de vampiros ainda persistiram. Além disso, inesperadamente Lewis estava correto em uma coisa: enterrar corpos ao lado das igrejas não era o ideal. Eventualmente, os cemitérios separados da cidade, saneamento básico e o tratamento de quaisquer tipos de dejetos diminuíram consideravelmente a propagação de doenças. E por consequência também, muitas histórias e lendas que se propagavam em meio à população por medo ou por não conhecerem fatos científicos na época.